Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Mais uma vez eu quero compartilhar com você da palavra viva, né? Da palavra perfeita do nosso maravilhoso Deus, tá? Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço para você se inscreva, tá? Se você já é, eu sempre peço para que você possa, vamos assim dizer, compartilhar com os grupos de WhatsApp, Facebook, tá certo? Vamos fazer cumprir Marcos 16:15, tá bom? A palavra que eu quero deixar para você hoje é algo que Deus falou comigo, me deu, né? Eu preguei até num culto que eu fiz. Sabe, meu amigo e minha amiga, existe muitas pessoas que estão levando grandes prejuízos na vida, estão tendo muitos dissabores na vida, né? Infelizmente, crentes que até hoje você vê que eles não são libertos, você vê que se você colocar a mão na cabeça deles, infelizmente eles vão manifestar com espíritos imundos, né? Pessoas que eram para estar longe, que, perdão, pessoas que eram para estar longe, que infelizmente estão sofrendo, né? Coisas que não deveriam estar sofrendo. E talvez você me pergunte aí, mas por que isso acontece? Por que esse tipo de coisa acontece? Sabe, meu amigo, porque existem pessoas que, mesmo estando dentro de uma igreja, às vezes até fazendo a obra de Deus, às vezes até sendo obreiro, às vezes até sendo um pastor, um pregador, ou uma pessoa que faz parte do grupo do louvor, né? Enfim, às vezes até pessoa que faz a obra de Deus em geral. Às vezes ficam levando coisas em sua vida que Deus não quer. Infelizmente, às vezes ficam carregando coisas que Deus abomina, né? Que Deus, vamos assim dizer, não deseja que essa pessoa venha carregar, não deseja que essa pessoa venha levar. Infelizmente, não é uma, não é outra, que a pessoa, ela até está dentro de uma igreja, ela está fazendo parte de uma igreja, até fazendo a obra, como eu disse agora, melhor dizendo, mas às vezes ela tem levado algo que Deus não quer. Às vezes é um pecado, às vezes é uma mentira ainda que a pessoa insiste em praticar, às vezes a pessoa não é casada e ela insiste em continuar vivendo nessa situação. A gente sabe que a pessoa que vive amaziada, biblicamente, ela está em fornicação. Né? Ela não está de acordo com a palavra de Deus, porque o casamento é bíblico. E às vezes a gente vê pessoas assim dentro de uma igreja que estão nessa situação. Pessoas que muitas das vezes assistem determinados programas de televisão ou séries que estão prejudicando ela espiritualmente. Mas a pessoa insiste em carregar, a pessoa insiste em levar, em trazer aquilo para a sua vida. Ou talvez a pessoa ainda escuta determinadas músicas mundanas, músicas que falam de prostituição, músicas que falam de traição. E às vezes a pessoa tem guardado, escondido na sua casa isso, né? Talvez a pessoa ainda bebe, né? Toma uns golinhos. Às vezes a pessoa ainda leva uma vida dupla, ainda bebe, ainda fuma.
E eu não estou falando de pessoas que estão no processo de libertação. Aquelas que estão entrando no Evangelho agora, aquelas que estão lutando para se libertar, mas eu estou dizendo pessoas antigas de igreja, né? Pessoas que já eram para estar fortes na fé, pessoas que já eram para estar grandes na fé, já eram para estar firmes na fé. E muitas das vezes hoje estão aí, sofrendo na vida. Mas sabe por que isso acontece? É o que eu falei agora há pouco. Porque elas ficam carregando coisas que Deus não quer, que Deus não se agrada. Aconteceu isso com um homem chamado Abraão. A ordem de Deus para Abraão, em Gênesis 12, versículo 1, a Bíblia fala assim, ó. E apareceu o Senhor a Abraão dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Então, qual que foi a ordem de Deus aqui para o Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. E sabe o que aconteceu no versículo 4 de Gênesis 12? Versículo 4 diz assim, ó. E partiu Abraão como o Senhor havia dito. Preste atenção. E Ló foi com ele. Esse foi um dos erros que Abraão cometeu. Porque a ordem de Deus foi: sai da tua terra, da tua parentela. E o Ló, nada mais, nada menos, o que ele era de Abraão? Sobrinho. Ele era parente. E se você for ver a história, meu amigo e minha amiga, Abraão teve grandes prejuízos por causa de Ló. Teve discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Tiveram que se separar por permissão de Deus, claro, porque Deus não queria que Ló fosse com Abraão. Perdão. E se você for acompanhar, daqui a pouco o Abraão teve que enviar 318 homens da sua própria casa para resgatar Ló, que tinha sido preso, na cidade de Sodoma e Gomorra, que foi uma cidade que ele escolheu, uma cidade pecaminosa. E fora que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, e o Abraão foi lá interceder a Deus pelo seu sobrinho Ló. Então Deus teve que enviar anjos para que fosse resgatar Ló e a sua família. Então, olha o prejuízo. O Abraão ele passou por coisas, por situações que, vamos assim dizer, ele não precisava ter passado. Vamos assim dizer, ele não precisava ter vivido aquilo. Ele não precisava ter enfrentado aquilo. Por conta dessa desobediência, ele acabou enfrentando. E às vezes eu vejo cristãos hoje que não é diferente. Tem pessoas que estão passando por coisas, por dissabores na vida que muitas das vezes não precisava dela estar passando. Existe uma diferença entre a pessoa passar por provação, por situações difíceis. Nós, que somos cristãos, a gente passa sim. Mas existem situações que não é para a gente passar. Existem situações que não é para a gente estar vivendo. Existem situações, meu querido amigo, minha querida amiga, que não era para a gente estar enfrentando. Mas muitas pessoas estão enfrentando por conta de querer incluir aquilo em sua vida que Deus não quer. Incluindo, eu fico abismado em ver crentes, eu estou falando de crentes, irmãs, que ficam entrando em relacionamentos com pessoas que não são de Deus, com pessoas do mundo, com pessoas que não trazem a mesma fé, que não trazem o mesmo ensinamento. Que comunhão há? Que comunhão há entre uma pessoa de Deus e uma pessoa que ainda não é de Deus? Isso não vai dar certo.
Mas eu vejo pessoas na igreja que estão, com todo respeito, você que não é cristão ainda, mas, né, mas tem pessoas que estão se relacionando, mulheres que estão namorando, casando com homens que ainda não são cristãos, que ainda estão na prática do vício, ainda estão no pecado, ainda estão no caminho errado. Eu pergunto, vai dar certo isso? Não vai dar certo. Mas tem pessoas que estão aí. Tem pessoas que estão carregando ainda a mentira, tem pessoas que estão carregando ainda a mágoa, o ódio. Tem crente que tem mágoa dos outros ainda. Tem crente que quando você toca em determinado assunto, no nome de determinada pessoa, a pessoa muda o seu semblante, ela fica braba, ela fala, ó, não quero que toca no nome dessa pessoa, não. E eu estou falando de crentes que tem mágoas, que tem ódio, que tem rixa, que tem rancor. Meu amigo e minha amiga, está na hora de você deixar isso. Está na hora de você abandonar isso. Porque isso vai te trazer prejuízo. Assim como trouxe prejuízo para Abraão, ele teve que passar por situações que não precisava passar. Você vai viver situações que você não precisa estar passando. A oração do Pai Nosso diz, uma parte, ela fala, né? Livra-nos do mal. Tem mal que nós não precisamos passar, Deus nos livra. Mas desde que você ande de acordo com a palavra dele, de Deus. Que você não venha incluir coisas na sua vida que não está de acordo com a vontade de Deus. Tá bom? Então, se você é essa pessoa, está na hora de você tirar aquilo que está errado. Está na hora de você colocar o ló para correr da sua vida. Aquilo que não agrada a Deus, tira da tua vida. Tá certo? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim me permitir.